Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Acentuação, nossa aula 3. Hoje a aula é um pouquinho mais complicada, porque a gente vai falar sobre paroxítonas, tá? E realmente é um pouco mais complicada, porque a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. E nem todas recebem acento. Eu comecei a aula para vocês, né, a nossa série, falando do macaco, por exemplo, né? Que a palavra macaco tinha a sílaba tônica aqui, ou seja, a penúltima, e não recebe acento. E assim uma série de outras palavras que a gente pode pensar. Por exemplo, eu coloquei lá a palavra pesquisa, que também tem a sílaba tônica na penúltima parte da palavra e não tem acento. A gente pode pensar em outras aí, por exemplo, lousa, né? Para lousa, que a tônica é low, mas ela não recebe acento. E por que não, professora? Porque, realmente, algumas palavras determinadas com algumas letras seriam acentuadas quando fossem paroxítonas, tá? São as palavras terminadas em PS, tá? R, ditongo, X, I, N, L e ON. Então, palavras que terminam com essas letras e têm a sílaba tônica na penúltima sílaba são acentuadas. Como assim? Terminado em PS, professora? Como assim? Por exemplo, bíceps. Olha lá. Bíceps termina em PS. Obviamente, não existe só a sílaba PS em português. A última sílaba é essa, é o CEPS. Só que o PS é para lembrar direitinho de quem nós estamos falando. Então, olha só. Bíceps. Chama a palavra. Bíceps. O bi é a tônica. A gente permanece maior tempo aqui. Então, permanecer aqui. Bíceps. Acaba com o PS? Pumba. Acentua. Vamos pensar em uma palavra que termine com Então, tá lá. Álbum. Então chama a palavra, o álbum, permaneci mais tempo aqui. Terminou com o M, pumba, acentua. Com R, vamos lá, pensa numa palavra que termina com R. Vou colocar um exemplo aqui, repórter. Então vai lá, o repórter. Então o foi mais prolongado, terminou em R, pumba, acentua. Uma palavra que termina em ditongo, por exemplo, série, né? Olha lá. Série termina com ditongo. IE. O que é o ditongo mesmo, professora? Ditongo é o encontro de vogais, tá? Então vamos lá abrir de novo uma nova janela para lembrar para vocês o que é o encontro de vogal. Então, ditongo são quando nós temos duas vogais juntas. Por exemplo, vou colocar aqui o exemplo peixe. Nós temos o E, que é uma vogal, e o I, que é uma semivogal. Isso constitui um ditongo. Professora, eu não estou entendendo nada. É que o I, o som do I, ele é mais brando do que o som do E. Ele se apoia no E, né? Por isso que o nome é semivogal, devido a esse apoio. E a gente pode perceber que isso existe porque é difícil a gente ouvir pessoas que falem peixe. Geralmente as pessoas falam peixe, engole esse I. Ele se torna tão leve que as pessoas acabam formando aí uma variação. E acaba engolindo o I. E nós temos outros exemplos aí, tá? A gente tem peixe, a gente tem o série que eu mostrei para vocês. Então, olha lá, série aqui é a semivogal e o E é a vogal, né? E temos uma série de outras palavras. Loiro, tá? Loi. Que as pessoas até falam louro, às vezes. Então, o que acontece? Essa variação é super comum na língua portuguesa, não precisa ficar com preconceitos, porque nós temos uma porção de palavras hoje que passaram por esse processo e hoje a gente só tem parte dele, né? Colocado aí sem a semivogal. Bom, então voltando. Quando a palavra termina com um ditongo, então eu dei exemplo do série, tudo bem? Terminou com ditongo E. Continuando. Então vamos lá. A palavra termina com X. Pense numa palavra que termina com X. Tórax. Aqui, ó. O tórax
é mais longo aqui, terminou com X, acentua. Uma palavra que termine com N, pensa nela. Pólen, por exemplo. Chama o pólen. Ficou mais longo aqui, terminou com N, acentua. Uma palavra que termina com L. Vamos lá? Tá fácil, hein? Pensa. Chama o fácil. Permanece mais tempo aqui. Terminou com L, acentua. Termina com ão. Professora, termina com ão? Sim, gente. Tem palavra que termina com ão e a sílaba tônica não é o ão. Na maioria das vezes isso acontece, mas não nesse caso. Então, por exemplo, órfão. Olha lá, eu permaneci mais tempo aqui. O órfão. Então, pumba, põe acento aqui. Bênção também, olha lá. O bênção. Então, terminou com ão, mas a tônica é essa. Põe acento aqui. Tá? Essa aula vai demorar um pouco mais de 5 minutos, porque realmente paroxítona é um pouquinho mais complicado. Bom, mas eu vou terminar a aula dando uma excelente dica para vocês. Por quê? Tá vendo que eu falei que as palavras têm que terminar com PS, R de tongo, tá? Que é com 2 vogais, X, I. Ah, faltou o I, né? Pensa lá numa palavra que termina com I. Táxi, chama o táxi. Pumba, acentua. N e L e o ão. Então, para as palavras receberem acento, elas vão ter que terminar com essas letras. Bom, onde está a dica? No seguinte, ó. Um rouxinolzão. Olha lá. Então, lembra. Um rouxinolzão. Acrescenta só o O e o Z para lembrar que quando nós tivermos palavras terminadas com PS, X, ditongo, isso aqui é a representação de ditongo, X, I, N, L, ão, vai receber acento. Elas e seus plurais, tudo bem? Como assim, professora? Álbum, né? Terminou com E álbuns é plural. Então, ambas têm acento. Tudo bem? Repórter. Repórter, acabou com R. Colocou ES, permanece o acento. Bom, espero que tenha entendido. Desculpa aí ter estourado o tempo, mas não tem como explicar essa matéria sem ser diferente. Até a próxima aula. Beijos.